Agora sim, começamos a gravação. Bom dia a todos. Já fizemos as apresentações iniciais, mas eu sou o professor Dalton de Souza. A gente vai trabalhar com a capacitação de introdução à gestão estratégica, essa é a nossa primeira aula. Já conheci um pouco da turma, já me apresentei, já vi aí a maioria dos cursos, né? Direito, engenharia de software, jornalismo também, alguns outros cursos, maioria de Campo Grande, né? Maioria esmagadora aí de Campo Grande. Mas também pessoal de Três Lagoas, de Dourados. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ver nessa disciplina hoje, nessa capacitação hoje. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é a organização, um pouco sobre liderança, né, da organização, e começar a falar sobre a gestão estratégica, sobre o que é estratégia, entender a gestão estratégica. Hoje, essa parte é bem introdutória, então nós vamos trabalhar, em grande parte, exemplos aí de empresas privadas. Nós não entraremos especificamente ainda na gestão estratégica do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Isso a gente vai entrar a partir da próxima aula. Então, hoje a gente tem uma visão um pouco mais geral sobre estratégia, passando por exemplos diversos, inclusive aí de empresas privadas, né, em grande parte. Então, entendermos sobre a organização, sobre a liderança e sobre o conceito aí de estratégias, definições de estratégia na gestão das organizações. Então, nesse primeiro grupo de slides, a gente vai ver sobre a organização e o papel da liderança. Depois eu abro um outro conjunto de slides e nós vamos ver sobre a estratégia. Bom, aqui eu quero, antes de mais nada, fazer uma ressalva. Importante vocês prestarem atenção nesse ponto. Eu vou usar aqui, por exemplo, organização como sinônimo de empresa. Então, se até mesmo lá nas atividades aparecer organização ou empresa, enfim, considerem como a mesma coisa, tá? Eventualmente, na apostila, desenvolvi um material, lá no AVA tem uma apostila que eu preparei com esse conteúdo inicial, tem os materiais sobre a gestão estratégica no governo do Estado, como o plano plurianual, enfim, outros documentos. Tem alguns vídeos breves que eu preparei para vocês também, e aí são materiais de suporte para as aulas e também para a realização das atividades, tá? Então, eventualmente, no material está a empresa, na atividade está a organização, considerem como sinônimo, tá? Se isso acontecer. Então, organização, aqui a gente vai estar se referindo ao termo organização, qualquer entidade de natureza jurídica formal. Isso pode abranger, então, empresas, governos, universidades, associações, clubes, igrejas, dentre outras formas de organização. Mas aqui a gente vai considerar aquelas organizações de natureza jurídica formal. Por quê? Porque até mesmo uma comissão de formatura, por exemplo, a turma de vocês eventualmente está aí com uma comissão de formatura, com um objetivo específico de coordenar, de angariar recursos, coordenar as atividades e realizar festas aí na formatura. Então, uma organização, muitas vezes informal, né, sem um CNPJ, com a conta de algum de vocês aí gerenciando recursos, e, enfim, com o objetivo específico de realizar a festa, acabou a formatura, encerrou aquela organização relativamente informal, né, aliás, informal, com um objetivo muito específico e com um fim já previsto, né? Bastou formar aquela organização informal, ela se extingue. Aqui nós estamos lidando com vamos lidar com organizações de natureza jurídica formal que buscam se perpetuar, que não pensam em existir por um período específico, mas que buscam existir sempre, né? Sempre à medida que possível, obviamente. E a gente, é claro, tem empresas aí centenárias, existem empresas centenárias, porque o objetivo, quando se cria uma empresa, não é que ela dure apenas a vida do empreendedor, do gestor,
mas que ela se perpetue, que ela cresça, que ela avance. E assim, tanto em organizações privadas, quanto em organizações públicas ou organizações sem fins lucrativos. Então, nós vamos considerar essas organizações aqui, esse tipo de organização aqui na nossa perspectiva dessa capacitação. Então, uma organização, ela funciona, ela desenvolve, ela realiza os seus trabalhos por meio da associação de pessoas. Quando nós falamos em organização, nós estamos falando da associação de pessoas que desenvolvem um sistema estruturado, sempre alicerçado aí em conhecimentos. Então, esses são elementos fundamentais da organização. Conhecimentos, recursos de diversas ordens, capacidades que são desenvolvidas naquela organização, processos e que necessita também de outras pessoas e de outras organizações para atingir os resultados que almeja. Então, essa é a nossa definição básica. Numa definição formal, nós podemos entender, segundo Robbins, aí, um autor de comportamento organizacional, um livro aí bastante clássico já na área do comportamento organizacional, que uma organização é uma unidade social conscientemente coordenada, composta de 2 ou mais pessoas, que funciona de maneira relativamente contínua para atingir um objetivo comum. Então, primeiro que a organização é coisa de gente, é uma organização social, e coordenada de uma forma consciente, visando atingir um objetivo para o qual ela foi criada. Então, nós vamos entender e vamos debater um pouco sobre isso, né? Objetivos, né? Função da existência de uma dada organização. Então, toda organização vai ser administrada, bem ou mal, vai ser administrada. E isso pode ser decisivo, pode não, será decisivo com relação aos resultados que ela pode alcançar. Então, muitas organizações eventualmente surgem sem planejamento. Apareceu uma oportunidade, a pessoa tem um talento, quando a gente pensa numa organização privada, então apareceu uma oportunidade no mercado, a pessoa tem uma determinada qualificação para responder a essa demanda, ela vai e abre uma organização, muitas vezes sem um planejamento, sem uma estruturação adequada para que essa organização seja bem conduzida ao longo do tempo. Naturalmente, vai depender do quão boa é essa oportunidade. Então, uma necessidade que não está sendo atendida ainda por outras organizações, ou que está sendo atendida de uma forma ineficiente ou insuficiente, muitas vezes gera a oportunidade para que a organização aprenda ao longo do tempo, sem necessariamente morrer devido à falta de planejamento. Mas essa não é a realidade que nós desejamos. Nós desejamos que uma organização comece já bem planejada, bem estruturada, sabendo o que quer, o que propõe, onde quer chegar, o que quer resolver de problemas diante da sociedade, aquilo que se propõe a fazer. Mas, mesmo assim, muitas organizações, então, começam sem um devido planejamento e são expostas à disciplina ou à indisciplina do seu gestor, à sorte, à baixa ou à alta concorrência e aos desafios e às oportunidades aos quais ela está exposta. Mas o fato é que começar com planejamento, e essa é a palavrinha mais citada quando a gente pergunta inicialmente para aqueles que estão iniciando ali a capacitação, que é a estratégia, né? A palavra planejamento é aquela que geralmente mais aparece, mais está destacada, como foi com vocês também. Porque planejamento explica o que é estratégia? Em parte, planejamento é uma parte da estratégia, mas não é tudo sobre estratégia. A gente vai entender isso na segunda parte da aula de hoje. Mas é um elemento essencial na estruturação de uma dada organização. Bom, então, à medida que cresce, toda a organização vai precisar de mais planejamento, de melhor organização, de uma correta direção de tudo aquilo que faz e de controle,
porque como vou saber se estou alcançando o resultado se não há controle? E esse vai ser um dos aspectos que nós vamos discutir nas próximas aulas a respeito da gestão do Estado também, né? Controle é um aspecto essencial na gestão pública, e a gente vai perceber que a gestão estratégica do Estado ela é baseada num instrumento, uma ferramenta de gestão estratégica chamada Balanced Scorecard, o BSC, que foi inicialmente desenvolvido visando um melhor controle daquilo que as organizações fazem, que não fosse baseado somente em resultados financeiros. Até então, até lá no início dos anos 90, só se pensava em controle a partir dos números, dos resultados financeiros. E aí, os autores do BSC, que nós vamos entender um pouco mais a fundo posteriormente, eles se incomodaram com isso e partiram para o desenvolvimento, por meio de diálogo com organizações, para desenvolver, então, um instrumento que pudesse ir além do controle financeiro e compreender a organização de uma forma um pouco mais ampla. Então, quando se pensa em organização, se pensa nesses 4 elementos fundamentais: o seu planejamento, a sua organização, a sua direção, a sua liderança, né? E o controle daquilo que de tudo aquilo que foi feito, os resultados que foram alcançados e aquilo que precisa ser aprimorado a partir desses resultados. Então, quando nós pensamos aí na gestão das organizações, a estratégia surge como um elemento essencial. Ainda não vamos aprofundar no próximo grupo de slides, mas aqui a gente já passa a entender que a estratégia é uma atividade da gestão, da administração, não restrita aos profissionais da área, aplicável a todas as profissões e também às nossas vidas pessoais. Então, a estratégia vai ser exigida de toda e qualquer atividade, seja ela mercantil, individual ou coletiva, seja ela associativa com ou sem fins lucrativos, e de Estado e dos seus governos. Então, aqui a gente está falando desde empresas pequenas ou de grandes corporações com capital aberto. A gente está falando de associações que podem ter fins lucrativos ou não, como clubes, como associações de formatos diversos, uma associação empresarial, uma associação de pais e amigos de excepcionais, né? A PAI, tão conhecida, uma ONG ambiental, e o Estado e os seus governos. Todas essas organizações precisam de uma estratégia, precisam se valer da estratégia na sua gestão. E quando nós pensamos em estratégia, nós pensamos nesses 4 elementos essenciais aí à esquerda. Primeiro elemento de estratégia, né, é preciso definir, desenvolver, especificar a identidade da organização. É preciso dar uma direção a essa organização. É preciso planejar as atividades, aquilo que se espera, resultados, mas também agir, implementar tudo o que é planejado e controlar os resultados que são obtidos, para que se tenha um feedback, para que se possa aperfeiçoar todo o processo ao longo do tempo. E a questão veja, o planejamento é fundamental, mas a ação ainda mais. O que é muito comum, até mesmo nas nossas vidas, né? A gente planeja determinadas coisas e não são colocadas em prática. Então, estratégia também se aplica às nossas vidas pessoais. Eu preciso me conhecer, me entender, quais são os meus traços de personalidade aí que mais marcam a minha pessoa, né, que mais me definem, como eu sou, e, enfim, que escolhas eu vou fazer a partir daí, que sejam compatíveis com a forma que eu penso, com a forma que eu costumo agir, né, para que eu consiga, então, definir os meus objetivos e começar a colocar em prática as ações
para que eu alcance os resultados que eu quero. Então, estratégia essencial nas organizações, mas também nas nossas vidas pessoais. E aí a gente lança uma seguinte pergunta: organização para quê? Então, uma organização precisa existir para um determinado fim. Uma organização não é feita ao léu, né, sem um propósito de existência. E aí é preciso compreender qual é esse propósito. Então, se uma organização existe para fins específicos, qual é esse fim? Então, nós vamos para um elemento essencial da formação da identidade da organização, que é a definição da sua missão, o motivo da sua existência. A partir da definição da sua missão, também é fundamental desenvolver, dentro da identidade organizacional, a sua visão de futuro, onde essa organização, segundo o seu propósito de existência, gostaria de chegar num determinado espaço de tempo de longo prazo. Então, a visão de futuro. Tudo isso precisa ser desenvolvido a partir de determinados valores, de determinados princípios que vão nortear toda a existência da organização. Então, esses 3 elementos fundamentais, missão, visão, valores e princípios, eles constituem essa identidade organizacional. E a identidade organizacional, de fato, é aquilo que dá sentido à existência da organização e vai, em grande parte, contribuir para todas as ações. Como ela vai executar, vai realizar as suas atividades no dia a dia. Então, toda organização, todo tipo de organização, seja ela pública, privada, no caso da privada com ou sem fins lucrativos, precisa dessa razão para existir, ou seja, precisa de uma missão, precisa definir claramente a sua missão. E para definir e cumprir essa missão, a organização desenvolve a sua forma de enxergar e atribuir significado ao mundo. Como aquela associação de pessoas enxerga, entende o mundo e atribui significado para ele, a partir disso ela expressa a sua missão. E além disso, então, deve especificar a sua visão de futuro e como as suas ações serão guiadas, ou seja, quais seus princípios, seus valores que vão sustentar a realização das atividades dessa organização. E claro que, a partir dessa identidade organizacional, é que se define aqueles elementos mais executivos, objetivos, os objetivos de mais curto prazo, que também são chamados de metas, e os seus indicadores. Como é que eu vou medir, como é que eu vou mensurar o alcance dessas metas, desses objetivos que são traçados aí pela organização. E aí eu vou trazer aqui, então, o exemplo de missão de uma determinada organização privada, uma grande corporação, que é a Johnson & Johnson. E a partir desse exemplo, demonstrar para vocês o quanto a definição de uma missão é algo essencial na identidade e no percurso da existência dessa organização. Então, quando nós pensamos aí, nesse caso, a Johnson & Johnson, isso aí é um print do site da empresa, e no site lá da empresa está a sua missão: cuidar do mundo uma pessoa de cada vez. Bastante ousada essa missão, né? Mas essa é a forma que a empresa enxerga, dá sentido, dá significado à sua existência, à sua forma de ver o mundo. Então, para ela é cuidar do mundo uma pessoa de cada vez. E para eles, a Johnson & Johnson promoverá o bem-estar de cada pessoa. Olha só, bastante ousada essa definição de missão. E será que isso pode ser demonstrado de alguma forma? Nós vamos pegar um caso bastante dramático, que demonstra como isso se aplicou
na prática dessa organização lá no passado e que remodelou, redefiniu alguns padrões aí na indústria que são importantes, que nos beneficiam, de certa forma, hoje, por causa de um terrível caso, uma terrível crise lamentável e que com algumas consequências irreversíveis. Mas, lá em 1982, a Johnson & Johnson enfrentou uma grave crise diante da adulteração de um dos seus produtos, que era ali o Tilenol, um medicamento bastante conhecido até os dias de hoje. Algumas embalagens foram adulteradas com a colocação de cianeto em supermercados lá na região metropolitana de Chicago. Infelizmente, né, algo irreversível aconteceu, morreram 7 pessoas, sendo 3 pessoas de uma mesma família. E aquilo, a empresa demorou um pouco a tomar conhecimento a respeito desse caso, tomou conhecimento quando um repórter ligou para a empresa: olha, o que vocês têm a dizer a respeito das pessoas que estão falecendo por consumir Tilenol? E naquele primeiro contato, ali o diretor que recebeu aquela ligação não sabia de nada, mas imediatamente organizou as pessoas, mobilizou as pessoas dentro da organização para lidar com aquela crise terrível que estava sendo anunciada. Bom, para entender um pouco desse contexto, Tilenol era responsável por 19% dos lucros, foi responsável, né, por 19% dos lucros da companhia nos primeiros trimestres, nos 3 primeiros trimestres de 82. Então, 9 meses ali, quase 20% dos lucros de toda a companhia. O produto ele era líder dentre os analgésicos, com 37% do market share, da fatia de mercado, do mercado norte-americano ali de analgésicos. Então, era o líder absoluto do mercado e extremamente importante para a lucratividade daquela empresa. Mas aquele cenário apontava 7 mortes, algo terrível, né? Uma crise sem precedentes e que merecia uma resposta, exigia uma resposta rápida, imediata da organização diante da crise, que ninguém sabia o que estava acontecendo. E a empresa não tinha um plano, ninguém imaginava, né, na empresa, ou em qualquer outra empresa, talvez do setor, ninguém imaginava que alguém adulteraria a embalagem, o conteúdo das embalagens no supermercado, numa farmácia. No passado, a compra de medicamentos ela era bem menos rigorosa do que é hoje, né? Os medicamentos, e não tinham esse cuidado com a embalagem. Hoje, em consequência disso, hoje nós temos as embalagens lacradas, né? E nós somos orientados na própria embalagem a não consumir os produtos caso a embalagem o lacre tenha sido violado. Então, hoje nós recebemos a caixa, geralmente fechada, colada, geralmente tem um lacre, né, em todo medicamento que a gente consome, produtos alimentícios também, de um simples iogurte, que geralmente vem com lacre. Tudo isso faz parte de um sistema de segurança que hoje nos beneficia, mas que para chegar nesse nível precisou passar por uma crise tão terrível quanto essa, que levou à morte de 7 pessoas por causa daquele produto e uma situação pior. Infelizmente, quando uma coisa assim acontece, outros criminosos replicam o processo em outros produtos e aí mais pessoas morreram por causa de outros produtos de outras empresas que foram adulterados, envenenados e aí levando pessoas à morte. No final das contas, o que aconteceu, então, nesse processo? A empresa, rapidamente, após tomar conhecimento por meio da imprensa dos problemas, montou um gabinete de crise, recolheu todas as embalagens de Tilenol no mercado, gerando um prejuízo aí de 100 milhões de dólares naquela época, né? Então, não faço ideia de quanto seria hoje se atualizado. Iniciou uma campanha imediata, conscientizando os consumidores para não usarem o produto e buscarem o ressarcimento, né, um recall, a devolverem os produtos, enfim, buscarem o devido ressarcimento por causa disso. Lidaram com os jornalistas de uma forma disponível e próxima, né,
não se isentavam de conversar com a imprensa. Muitos boatos, muita fofoca surgiu, né, já as fake news, até dizendo que a empresa usava cianeto na limpeza dos maquinários, que a empresa provou que era falso, que era mentira, e descobriu-se depois que aquilo era, de fato, um crime de pessoas que estavam adulterando os produtos nas prateleiras. Então, a partir daí, a gente tem todo o processo de lidar com a segurança das embalagens, né, contra adulterações, e a sociedade acabou entendendo que a empresa também tinha sido vítima desse crime tão terrível aí. Depois de 2 meses, o Tilenol já tinha voltado ao mercado, já voltou a ser redistribuído, com toda a reestruturação de embalagem para segurança, e 1 ano depois já tinha de volta aí 30% do mercado, mostrando que a empresa, apesar de não ter um plano para esse tipo de crise, porque talvez nunca tenha imaginado que isso pudesse acontecer, apesar de não ter um plano para essa crise, ela lidou bem na medida do possível, né? Porque, infelizmente, as mortes aconteceram, mas lidou bem com o processo após o conhecimento da crise, refazendo aí, retirando produtos e assumindo que poderia, olha, vai que houve uma falha no processo, né? Ou que alguma adulteração, algum crime lá dentro da empresa. Então, retira tudo, há um prejuízo milionário no primeiro momento, mas coerente com aquilo que ela tinha de missão, cuidar do mundo uma pessoa de cada vez. Então, se a empresa estava, de alguma forma, expondo as pessoas à morte, a um risco, ela não pensou 2 vezes em retirar os produtos, independente do tamanho do prejuízo, porque isso estava associado à sua razão de existência, né, promover o bem-estar de cada pessoa. Então, a missão, dando esse direcionamento às ações das organizações. Infelizmente, assim, a gente tem situações em que empresas, às vezes, não lidam bem com a sociedade, né? E porque talvez essa preocupação com a sociedade não esteja no cerne da sua razão de existência. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, Mariana, Brumadinho, né, de barragens que estouraram, mataram centenas de pessoas, e motivo, talvez, construções mais baratas, estruturas mais baratas de barragens, talvez a falta de manutenção adequada das barragens, talvez uma falta de monitoramento adequado, de uma ação preventiva, de evacuação das áreas diante de uma possível estouro das barragens, né? Então, vem uma crise terrível de centenas de pessoas morrendo, um dano ambiental inestimável, pessoas a quilômetros e quilômetros e quilômetros sendo impactadas, águas sendo contaminadas e impedindo o abastecimento de dezenas e dezenas de cidades. Então, uma crise terrível porque, eventualmente, a declaração da missão da empresa não levou em consideração os interesses maiores da sociedade. Porque aí você vai pensar que tipo de engenharia, que tipo de estrutura você vai usar ao construir uma barragem. Onde é que você vai construir os espaços de trabalho? Você não vai colocar as pessoas para trabalhar debaixo da barragem, porque se arrebentar, ela vai pegar de cara essas pessoas, vai monitorar para que, se houver algum risco, com antecedência, as cidades sejam desocupadas, as pessoas sejam avisadas. Se uma crise maior acontecer, como vai ser lidada ali com essa determinada situação. Então, quando nós pensamos numa organização e pensamos na identidade dela, nós pensamos na forma como ela pretende, inclusive, lidar com a sociedade, com todas aquelas pessoas que são interessadas, direta ou indiretamente, naquilo que a empresa faz. Porque imagina, né, a família que estava ali num sítio,
né, um pequeno sítio, a algumas dezenas de quilômetros de distância da barragem, que tiveram tudo que construíram destruídos, animais mortos, né, algumas pessoas também mortas, e que talvez nem conhecessem a empresa, nem soubessem da existência da organização, mas foram impactadas por aquilo que aquela organização fez. Então, a identidade é fundamental, e para que se pense, inclusive, nos impactos que as atividades da organização podem projetar sobre a sociedade. Então, quando a gente pensa em missão, visão, valores, nós estamos falando para todos os tipos de organização. Dei um exemplo de uma organização privada e de como ela lidou com uma crise terrível ali, a partir da sua missão, a partir de como ela entende o mundo. Então, a gente tem um outro exemplo aqui de uma missão de uma Secretaria de Estado da Educação do Estado do Mato Grosso do Sul, que também tem definida a sua missão, sua visão de futuro, onde quer chegar, o que quer ser, alicerçado em quais valores, né? Então, Secretaria de Estado da Educação tem como missão garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. E aí a gente já percebe algo fundamental na declaração dessa missão. Então, garantir a qualidade do ensino, a qualidade daquilo que o professor faz. Então, o ensino geralmente parte do professor para o aluno, mas a aprendizagem parte do aluno, de como eu aprendo, de como eu reajo às oportunidades que a escola me oferece, e como eu lido com tudo aquilo ao que eu tenho acesso para aprender. Então, o ensino, a perspectiva do professor, a aprendizagem, a perspectiva do estudante. Então, garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas da rede estadual de ensino, fortalecendo-as e respeitando a diversidade do cidadão sul-mato-grossense. Então, fala-se da qualidade de ensino, de aprendizagem, do fortalecimento das escolas, do respeito à diversidade. Então, tudo isso está declarado na missão. Opa, tem algumas pessoas querendo entrar, só um instante aqui. Ok. Mas também a Secretaria de Estado da Educação declara a sua visão de futuro, onde ela quer chegar. Mais alguém aqui querendo entrar, só um instante, por favor. Tá. Então, onde ela quer chegar? Ela quer ser referência em educação pela qualidade dos serviços prestados por meio de ações inovadoras, na valorização do respeito aos servidores e do cumprimento dos preceitos legais e da ética. Ou seja, ela quer ser referência na educação a partir de todos esses elementos declarados. E tudo isso a partir de quais valores? Alicerçado no quê? Na busca permanente da qualidade dos serviços educacionais prestados à população sul-mato-grossense, na potencialização das ações inovadoras na busca de um ensino de qualidade, na valorização, respeito e cumprimento dos princípios legais e de convivência, na valorização dos servidores da educação nos aspectos profissional e humano. Então, estão aí os valores declarados pela Secretaria de Estado da Educação. Então, quando você vai para essa organização, Secretaria de Estado da Educação, e você identifica que ela tem uma missão clara, uma visão de futuro e valores sobre os quais está alicerçada, você percebe que há uma identidade clara, dando direção para todas as ações que serão exercidas. Então, a identidade da organização é um elemento fundamental para o seu bom funcionamento. Uma perguntinha aí para vocês, né? De qual organização é esta missão? Nossa missão é organizar as informações disponíveis no mundo todo e torná-las acessíveis e úteis para todos. Coloca no chat aí, por favor. De qual empresa, de qual organização, de quem será essa missão?
Google, muito bem, Fábio. Ah, Gustavo Google, Amanda Google, bacana, acertaram de cara, olha que maravilha. Estão vendo como a definição de uma missão é algo tão importante? Nesse caso, ela praticamente é um retrato de quem é a empresa. É um retrato da própria Google, né? Daí a gente está falando, claro que a, a Alphabet, né, que é a controladora, mas quando a gente fala em Google, a gente está falando, por exemplo, Google Meet, que nós estamos usando aqui, né? Primeira versão do Google era um buscador. Eu que sou aí dos primórdios da internet no Brasil, aqui, né, que tive contato aí com trabalhava na Universidade Federal já, lá em Minas, e aí as universidades foram os primeiros lugares a terem internet, né, internet de escada ainda, tudo bastante básico, né, muito incipiente. E aí a gente, basicamente, nem existia buscador, a gente nem usava, nem se preocupava tanto. E isso foi chegando, isso foi sendo acrescentado depois, então, Google nem foi o primeiro, mas o fato é que, mais do que um buscador, né, hoje nós estamos aí no Google Meet, a aula sendo gravada, vai ser disponibilizada depois lá no ambiente virtual, e essa aula está sendo gravada, vou fazer o download, vou subir no YouTube, a partir do YouTube pegar o link e disponibilizar no AVA. Então, são várias formas de tornar informações disponíveis para as pessoas. E aí, vários instrumentos, várias ferramentas que ela desenvolveu para isso, né? Desde o e-mail, desde as redes sociais, diversas outras ferramentas e instrumentos para isso. Mas bacana, né? Ainda mais tem o pessoal da engenharia de software aí, né? Bate o olho na missão da Google e consegue. Nossa, primeiro site do Brasil em 52? Meu Deus, sério? Sério isso? Tá certa essa data? 1952? Poxa, não, nossa, que coisa, hein? Olha só. Essa eu não sabia. Bacana demais. Mas vamos pegar um outro exemplo aí de uma organização privada de identidade organizacional. Então, a gente tem a Cacau Show, olha aí a identidade dela, né? Assim como a gente viu na Secretaria de Estado da Educação, missão, visão, valores, olha a Cacau Show, missão, proporcionar experiências memoráveis e excelência em produtos e serviços. Experiências memoráveis. Visão, ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo. Querem pouco, né? Querem pouco. Valores, paixão por realizar, mais com menos, inovação e atenção aos detalhes. Então, mais com menos, né? Olha só que princípio interessante esse, mais com menos, envolvendo desde aspectos de produtividade, melhoria de processos, inovação também, e questão da sustentabilidade, né? Fazer mais com menos, pensando nas questões de sustentabilidade. Eu acho que 52 deve ter sido a fundação da CEMIG, né? Que site, eu acho que em 52 ainda não tinha, né? 91. Ah, tá. Foi em 91 o primeiro site. Ah, tá. Aí é mais plausível, né? Porque acho que 52 nem internet eu acho que tinha ainda, né? Eu acho que se tinha era alguma coisa muito, muito, muito básica. Ah, tá. Então, 52 foi a fundação da CEMIG, em 91 o primeiro site. Beleza, obrigado pela informação. Então, está aqui toda a identidade dessa organização. Mas, então, definida a identidade de uma organização, a gente vai voltar depois na Cacau Show, inclusive, para discutir outros aspectos aí dessa empresa aí como exemplo.
O Thompson Jr. E seus companheiros aí de autoria vem falar para nós de um outro aspecto, então. Definida a identidade, a gente precisa ir para a ação. Então, vem os objetivos organizacionais. Então, o que são os objetivos? São os alvos de desempenho para uma organização. Aquilo que os gestores pretendem alcançar e que se tornam referência para medir o desempenho, mensurar o desempenho daquela organização. E aí eles podem ser subdivididos naturalmente em objetivos menores, que a gente geralmente vai chamar de metas. Então, as organizações, como a gente viu, são sistemas complexos e o seu ambiente é dinâmico e com muitas mudanças rápidas, especialmente nos tempos atuais. Quando a gente olha para 100 anos atrás, o mundo era mais previsível. Né? Há 80 anos atrás, 70 anos atrás, o mundo era um pouco mais previsível. Né? Eu gosto até aqui nas minhas aulas de graduação, às vezes eu mostro uma figura, uma imagem lá do centro do Rio de Janeiro, no início do século XX. As pessoas vestidas basicamente como semelhantes a europeus, né? Os homens até com paletó, com chapéu, as mulheres com aqueles vestidões, todos magros. Então, assim, tudo muito padronizado, né? No passado, o mundo era, assim, relativamente previsível, é óbvio, mas também sempre a humanidade foi cercada por problemas, por mudanças, por imprevisibilidades, como guerras, como epidemias, pandemias, uma série de problemas, catástrofes naturais, uma série de problemas que traziam insegurança. Mas, de modo geral, o mundo era muito, muito previsível. E nos tempos atuais, as coisas se tornam muito dinâmicas cada vez mais. Mudanças muito rápidas de tecnologia, a mobilidade de pessoas no mundo todo também muito maior. Isso causa, naturalmente, uma pressão muito forte sobre as organizações. Né? Então, é preciso lidar cada vez mais com essas mudanças. Só que aí entra um problema, né? A organização, ela está aqui, ó. Ela está aqui no centro dessa imagem. A organização, ela administra, ela pode controlar, de alguma forma, esses aspectos que são internos. Todos os aspectos organizacionais, os aspectos de marketing, de finanças, das pessoas que trabalham na organização, do processo produtivo, da engenharia. Desses elementos, a organização tem controle, maior ou menor, enfim, mas ela tem controle. Só que, a partir daí, ela já tem um ambiente onde ela opera, aquele chamado ambiente operacional. Nesse ambiente operacional, ela tem um contato maior, um contato direto, e alguma influência, aí vai, claro, depender do porte da organização, mas alguma influência sobre esses elementos que compõem o seu ambiente operacional. Então, aí vem, nesse ambiente operacional, os componentes internacionais, todos os fatores que podem implicar nas operações dessa organização relacionados a elementos não nacionais, mão de obra, clientes, concorrência, fornecedores, então, são todos elementos que interagem de uma forma mais objetiva, mais próxima da organização, sobre o qual ela exerce alguma influência. Mas, mesmo assim, eventualmente, algumas dificuldades podem surgir. Vamos pensar aqui agora no nosso estado, né? Mesmo Paranaíba, por exemplo, está abrindo usinas de açúcar e álcool. Isso tem demandado muita mão de obra, e isso tem gerado aí carência de pessoas para trabalhar nas diversas empresas da cidade, né? Então, tem gerado aí uma escassez de mão de obra e aí uma concorrência de todas as empresas pelos trabalhadores, né? Eventualmente sendo até positiva para os trabalhadores que podem optar pelas melhores remunerações. Mas então esse ambiente operacional. E aí a gente entra um ambiente geral sobre o qual
a maioria das organizações, a maioria absoluta das organizações, conseguem exercer pouca influência, exceto quando a gente pensa em Estado e seus governos, que aí conseguem, em alguns desses elementos, exercer uma influência um pouco maior, né? No caso das decisões sobre legislação, o controle da economia, as influências que Estado e governos podem exercer sobre esses elementos. Mas quando a gente pensa em organizações privadas, dificilmente alguma empresa consegue provocar uma mudança tão forte nesse ambiente geral. Há exceções, obviamente, especialmente quando nós pensamos em grandes inovações, em grandes mudanças tecnológicas, como foi, por exemplo, o caso da Apple com o iPod. A gente queria ouvir música, tinha que, enfim, ouvir pelo radinho, né, nas transmissões de rádio, ouvir num tocador se a gente quisesse ouvir aí, fazendo uma corrida, tinha que levar um toca-fitas com um número limitado de músicas e pendurar aquele Walkman na cintura, né, aquele troço meio grande, desajeitado, ou o Discman, depois com a modernidade, aí com CDs, com um pouco mais possibilidade de músicas e assim tal. Mas aí vem o iPod, de repente um aparelhinho minúsculo, leve, você conseguia colocar ali 1000 músicas, ou mais, talvez, e isso foi uma revolução, né? Então, um produto que revolucionou toda a indústria da música. E aí vem o iTunes, então você podia comprar músicas individualmente em MP3, colocar no seu iPod, e isso foi revolucionário, isso começou a mudar toda a indústria da música, e gerar e decretar a morte, né, dos CDs, dos DVDs, a morte dos LPs, principalmente, e os próprios CDs já tinham decretado a morte das LPs. E aí, outra grande alteração de mundo que a Apple provoca é com o iPhone, lá em 2007. Revolucionou, mudou o mundo e mudou a maneira como nós lidamos com a tecnologia ainda hoje, né? Já existia smartphone? Existia smartphone antes do iPhone, né? Mas era smartphone com um tecladinho físico, extremamente difícil de usar, pouco prático, que não tinha muito de smart nele, não, né? Então, de fato, aquele que veio a revolucionar foi o iPhone, que estabeleceu o padrão. Hoje tem o Android, que é muito semelhante, muitas patentes foram feitas a partir do iPhone, que está presente hoje, a maneira de ser, a maneira de usar, o tipo de tecnologia está presente nas nossas vidas. Isso foi revolucionário em muitos sentidos, né? Então, hoje nós temos uma situação em que é impensável abandonar o uso de celular, né? Porque é para trabalho, é para lazer, é para negócios, né? Então, é um tipo de tecnologia que foi colocar o computador, colocar um monte de tecnologias num único aparelho portátil que cabe dentro do bolso, que cabe dentro da bolsa. Então, isso foi revolucionário. Então, uma tecnologia que provocou mudanças em todos esses outros componentes aí, do ambiente geral, do ambiente operacional e também das organizações. Então, poucas empresas são capazes de, eventualmente, realizarem uma transformação tão grande de mundo como foi o caso aí, especificamente, dessas duas tecnologias citadas, né? Primeiro o iPod, depois o iPhone, transformando o mundo e a maneira como negócios, como organizações são operadas. Então, quando a gente pensa na organização, a gente pensa que ela está sustentada, ela está construída sobre esses pilares. Então, a gente vai olhar internamente para a organização e perceber que esses são elementos que consolidam, estruturam, sustentam a existência organizacional. Então, a identidade, os processos, os recursos, as pessoas, a estrutura organizacional
e a responsabilidade socioambiental. Falando um pouco de cada uma delas. A identidade nós já discutimos aqui, então toda a razão de ser da organização, com missão, visão, valores, que vão, a partir daí, possibilitar a determinação de objetivos e metas. Processos, então todos os padrões para a execução das atividades que vão transformar insumos em produtos e serviços e que vão determinar características, qualidade, preço dos produtos e serviços, além de outros aspectos de agregação de valor. E é curioso aqui, né, quando a gente pensa em processo. Vou dar um exemplo sem citar nome aí da organização. Mas quando a gente pensa, se eu falar aqui num produto, leite em pó, será que vem alguma marca à mente de vocês? Já respondi, Gustavo foi ligeiro aí, né? Ninho, né? Leite Ninho. Pois é. Quando a gente pensa leite em pó, geralmente vem uma marca à mente nossa aí, que é hoje talvez o padrão, há muitos anos o padrão da indústria, e aquele que eu, particularmente, para mim, é o melhor, é o mais gostoso, né? Quando a gente pensa, igual Bombril, Xerox, marcas que se tornaram sinônimo do produto, né? Que boa, né? Algumas marcas aí que se tornaram tão fortes que viraram sinônimo do produto. Mas o que eu quero enfatizar se nós pensarmos no leite em pó, o que nós temos? Pega o leite da vaca, tira toda a água dele, desidrata, e você tem o leite em pó. Então, basicamente, todo leite em pó deveria ter o mesmo gosto. Né? Nós não estamos falando em nada que... mas aí existe um processo. Existe uma forma de lidar com aquele insumo que gera um produto que é diferenciado. Então, o que impede as outras empresas de desenvolverem um leite com o mesmo gosto do leite ninho? Bom, processo, a forma como a empresa lida, não só lá na fábrica, mas desde a escolha dos fornecedores, das fazendas que vão fornecer o leite, da qualidade do leite que vai ser fornecido, dos níveis de exigência, de toda a assistência técnica prestada, de toda o cuidado logístico em retirar o leite, levar o leite até a fábrica, na forma como esse leite é processado. Porque quando a gente olha, vamos pensar num processo, vamos pensar na receita de bolo que a sua vovó faz. A vovó faz um bolo que ninguém faz igual. A vovó já deu a receita para minha mãe, já deu a receita para mim. A gente olha ela fazendo, a gente fica lá, prestando atenção, vê ela fazendo, e a gente tenta fazer igual. Fica a mesma coisa? Não fica. E, naturalmente, isso acontece com as organizações. Elas desenvolvem uma capacidade, elas desenvolvem processos, utilizam recursos e todo um know-how que gera uma diferenciação. Né? O que impede outras de fazer? Não, nada impede, mas elas não conseguem desenvolver aquele know-how, aquela capacidade que uma dada organização já desenvolveu. Então, processos são fundamentais em todas as organizações. E aí vem um outro elemento pilar, um outro elemento estrutural aí das organizações, que são os recursos, que permitem a execução dos processos. A infraestrutura, as máquinas, os instrumentos, as ferramentas, os softwares, os serviços, os sistemas de informação e outros elementos mais. E dentre esses recursos vem um outro pilar, que são as pessoas. Esse vamos chamar de recurso, entre aspas, o recurso mais valioso da organização, porque são as pessoas que executam os processos, que criam, repensam, inovam todos os produtos, os serviços e os próprios processos. Então, é gente que faz a diferença nas organizações. E é por isso que a organização é a associação de pessoas. Então, é a partir de pessoas que as coisas vão acontecer.
E pessoas são tão importantes, né? Por exemplo, quando a gente pensa em melhores empresas para trabalhar, é tão bacana isso. A gente pensar, por exemplo, Natura, né? Natura geralmente é uma das empresas assim, vai ano, vem ano, é classificada como um dos melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Né? E aí você olha para a Natura, vai estar lá o slogan dela, ou talvez esteja parte da própria missão dela. Bem-estar, bem. Então, qual é a filosofia da organização? Qual é aquilo que faz parte da identidade, da cultura dela? Olha, nós queremos que as pessoas se sintam bem. Nós fazemos produtos cosméticos, né? Para que, olha, a pessoa use um perfume, se sinta bem, use um creme, se sinta bem, um desodorante, se sinta bem, um cuidado com a pele, com a beleza. Que as pessoas tenham bem-estar e se sintam bem. E a partir dessa lógica, dessa filosofia, a empresa tem, por exemplo, uma grande preocupação socioambiental, em melhorar processos, em fazer mais com menos, em práticas sustentáveis, e também cuidar desse que é o recurso que faz com que tudo aconteça muito bem, e que a empresa seja vista como um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. Pessoas. Né? Então, são as pessoas que fazem com que a organização seja assim. Então, no final das contas, é claro, né, tem uma mentalidade que vem daqueles que estão gerindo, daqueles que estão liderando. Mas essa mentalidade vai dar, aqueles que são criadores, vai dar direção, né, e aí o papel da liderança é fundamental, para que toda essa forma de enxergar e de lidar com o mundo seja implementada na organização. Então, aí vem toda a estrutura organizacional, um outro pilar. O organograma da empresa, a estrutura de comando. Algumas empresas são mais verticalizadas, semelhante aí, por exemplo, à estrutura militar, né? Você tem um general, você tem coronéis, você tem capitão, tenente, sargento, enfim. Você tem uma linha de comando bem clara, né? Então, algumas empresas vão ter um presidente, diretor disso, diretor daquilo, supervisão, gerência, coordenação, enfim. Então, algumas empresas bem verticalizadas, enquanto outras empresas já têm uma estrutura organizacional mais horizontalizada, com menos níveis hierárquicos, com estruturas até dentro da empresa mais abertas, com escritórios sem paredes, né? O diretor, o presidente está ali no mesmo andar que as pessoas que estão trabalhando no escritório, enfim. Então, você tem uma estrutura mais horizontalizada. Qual é a forma de estrutura daquela organização? E aí, um outro elemento fundamental, a responsabilidade socioambiental. A responsabilidade com a sociedade, que tem interesse pela forma como aquela organização atua, as questões ambientais, o pensar nas gerações futuras, pensando que aquilo que a organização faz interessa não só aos seus funcionários, não só a seus proprietários ou a sociedade, interessa a todos, até as pessoas que não têm uma relação direta. Vamos pensar na barragem que arrebentou e que atingiu um sítio a 30 quilômetros de distância, 40 quilômetros de distância, e destruiu tudo. Bom, então, talvez aquele proprietário do sítio nem soubesse da existência daquela empresa e foi afetado por um episódio catastrófico que aconteceu com a companhia. Então, a responsabilidade socioambiental precisa ser também um pilar de toda e qualquer organização pública ou privada. Então, são pilares organizacionais, elementos fundamentais para o funcionamento da organização. Então, vamos pensar outro ponto fundamental da organização, que é o seu negócio. Mas espera aí, nós estamos aqui, nós vamos entrar depois na gestão estratégica do Estado, mas o Estado não tem negócio. Eu falei, não, vamos pensar em negócio de uma forma mais ampla, né? A quem servimos? O que
nós fazemos para servir as pessoas? Então, uma perspectiva um pouco mais ampla do que é negócio. Qual é o seu negócio? Qual é o negócio dessa organização? Independente se é pública, privada, com ou sem fins lucrativos. Então, muitas organizações acabam não sabendo expressar de uma forma clara aquilo que é o seu negócio e acabam confundindo negócio com produto, que são coisas completamente distintas. E vamos voltar a um exemplo que eu já citei anteriormente daqui a pouco. Então, o produto ou o serviço que uma organização presta ajuda a esclarecer o negócio, mas não é o negócio da organização. Né? O negócio, ele delimita as fronteiras de atuação da organização. Nós vamos entender daqui a pouco o que é o negócio de uma forma um pouco mais clara. Então, organizações geralmente mais complexas podem ter diferentes negócios distribuídos em unidades estratégicas distintas, tanto organizações privadas quanto organizações públicas. Então, se a gente pensa, por exemplo, na própria Johnson & Johnson, então ela tem uma unidade que trabalha com produtos farmacêuticos. Ela tem uma unidade que trabalha com produtos de higiene e limpeza, né? Então, produtos para bebê, por exemplo, shampoo, sabonete para bebê, fralda, lá a unidade que fabrica o Tilenol, outros medicamentos. Então, são unidades estratégicas de negócio, com produtos diferentes, mas que são negócios diferentes. Então, se a gente pensa na área da farmácia, ali da Johnson & Johnson, né, qual seria o negócio? Bom, pensando aqui, talvez saúde, né? Então, o negócio não é medicamento, mas o negócio é saúde. Por quê? Porque aquela unidade estratégica da área farmacêutica, ela está preocupada em prover medicamentos que vão curar as pessoas, tirar a dor, tirar a inflamação, a infecção, tirar a doença, acabar com a doença. Então, não está no negócio de medicamentos, está no negócio de saúde, de prover saúde para as pessoas. Então, a perspectiva é muito mais ampla. Né? Então, negócio dá essa perspectiva mais ampla. Então, qual é o nosso negócio? Então, quando você for fazer o seu estágio, entrar, sei lá onde você vai fazer o estágio, na Secretaria da Educação, na Agraer, na UEMS, não sei onde vai ser o seu estágio, mas quando você entrar lá no seu estágio, é uma reflexão, qual é o negócio dessa organização onde eu vou estagiar? Né? Que necessidades essa organização atende da sociedade? Então, aqui a gente vai adotar uma perspectiva de que o cidadão, ele é um cliente de um serviço público. Ele está ali porque ele precisa de um serviço do Estado e ele precisa ser bem atendido, ele precisa ter a sua demanda atendida, solucionada dentro, claro, dos propósitos de serviço de cada organização pública. E aí a sociedade acaba sendo, então, um mercado, entre aspas, a ser atendido. Então, aqui a gente adota, quando a gente vai definir o que é o negócio de uma organização, nós precisamos adotar a perspectiva do cliente e do mercado. Ou seja, na organização pública, eu preciso definir o negócio adotando a perspectiva do cidadão, cliente, e da sociedade. Né? Então, satisfazer o cliente estará no cerne da missão e da finalidade de todo e qualquer negócio. Então, eu penso o negócio pensando na satisfação do meu cliente. Então, outras perguntas também podem ser respondidas. Onde o cliente está e o que ele quer comprar, o que ele precisa da sua organização. Vamos voltar ao caso da Cacau Show, para vocês refletirem. Qual que é o negócio da Cacau Show? Coloca no chat aí. Qual que é o negócio da Cacau Show? Depois dessas explanações, o que você arriscaria aí?
Ninguém vai arriscar? Pode abrir o microfone também e participar, tá, pessoal? Fiquem à vontade para participar. Venda de chocolates. Tá aí. É geralmente, Fábio, a resposta mais comum. Qual o negócio da Cacau Show? Chocolates, ou venda de chocolates. A Giovana, acho que vendem uma experiência ao comer o chocolate. Interessante, ó. Vejam, a gente viu lá na missão dela, que é proporcionar experiências, né? Então, aí a gente aproxima um pouco mais daquilo que é o negócio da Cacau Show. Então, mas quando a gente pensa em chocolate, bom, então, porque a Cacau Show, se é vender chocolate, o que é que ela não vende no supermercado, não vende na mercearia, no bar, no boteco ali, na esquina, enfim, na banca? Porque, na verdade, o negócio dela não é chocolate. Chocolate é o produto central, é o produto básico da empresa, mas não é o negócio da empresa. E a gente já, quando olha para a missão, né, de gerar essas experiências memoráveis, como a Giovana lembrou ali, a gente já começa a perceber que esse não é o negócio. Então, hoje a Cacau Show está num negócio muito mais de presentes, né, do que especificamente de chocolate. Então, a Cacau Show é muito mais um espaço de presente, seja para se autopresentear, seja para presentear outros, do que a gente olhar com uma visão restrita para chocolate. Então, quando a gente pensa em chocolate, a gente vai ter picos de demanda, né? Então, chegou Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Dia das Mães, Natal. Então, são épocas aí de pico. E aí, chocolate passa por essa sazonalidade. É verdade, a gente não tem a mesma experiência, expectativa de comer de marcas mais populares, né? Porque se trata de chocolate fino. Então, com esse tipo de perspectiva, a empresa, é óbvio, ela vai ganhar muito dinheiro, ela vai vender muito ali aqueles picos, como a Páscoa. Mas ela resolve, em grande parte, o problema da sazonalidade, se posicionando como uma empresa de presentes. Então, antes você, por exemplo, participava de um amigo oculto. O que eu vou presentear a pessoa no amigo oculto lá da empresa? Dá um boticário. Roupa é complicado, perfume é complicado. Monta uma cestinha ali, compra uma caneca, coloca uns chocolates, coloca uma pelúcia. E aí, onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso na Cacau Show. Uma caixinha de chocolate diferente, uma pelúcia com chocolate, uma cesta de chocolate. Aí você está namorando e, poxa, o que eu vou presentear meu namorado, minha namorada? O que ela vai querer? E aí, para a maioria das pessoas, não tem erro, né? Se você chegar para sua namorada ali com uma canequinha com um monte de chocolate dentro e uma embalagem bonita, não tem erro, né? A pessoa vai ficar feliz, vai ficar contente. Então, ela se torna uma empresa que tem um negócio na área de presentes, se autopresentear ou presentear uma pessoa querida, um amigo e assim vai. Então, professor também, né? Imagina o aluno chega ali na sala de aula com um chocolatinho, né? Uma caixinha de chocolate para o professor, que alegria, puxa vida. Vai ser muito legal se isso acontecer, né? Fica a dica. Qual é o negócio da organização em que você está? Captaram a dica aí, tá? Presentear o professor com chocolatinho, hein? Qual é o negócio? Então, imagina, se você... E aí você pode contar, professor, isso aí eu vi lá com o professor Dalton, agradeça a ele. O senhor ganhou esse tabletinho aí, esse quadradinho minúsculo de chocolate, agradeça ao professor Dalton, tá? Fala com ele lá. Mas então, qual o negócio da organização em que você vai fazer o seu estágio, né? Se pergunte isso. O que a sociedade pensa, o que a sociedade interessa e que problema você vai resolver para a sociedade a partir da sua organização, né? Então, aí a gente entra num outro aspecto fundamental quando a gente pensa em organização, que é o papel da liderança.
O Mintzberg, já algumas décadas atrás, antes se olhava para o administrado, para o gestor, e se pensava que o papel dele era planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Então, qual que é o papel do administrador? Aí se pensava no cara lá em cima, quase como um deus, né? Com todo o poder, com todo o conhecimento, com toda a capacidade, que enxergava tudo e controlando ali de longe, né? Faz isso. Uma visão irreal. Ele foi na prática, acompanhou alguns executivos durante algum tempo, para tentar identificar quais eram os papéis que eles exerciam na liderança das organizações. E ele identificou 3 grupos de papéis: papéis interpessoais, papéis de informação e papéis de decisão. E dentro desses papéis, ele identificou alguns outros, destrinchou esses papéis em outros papéis. Então, lá no papel interpessoal, ele viu que o executivo, ele é a figura de proa, é o símbolo de liderança, né? É o cara que vai à frente, que dá sentido àquela organização, né? Ele faz com que as outras pessoas compreendam aquilo que a direção que se quer dar para a organização. E aí ele comanda cerimônias e todas as outras solicitações semelhantes também, por exemplo. Então, ele é o líder, é o responsável pela motivação, a direção dos subordinados, ele exerce o papel de ligação, mantendo o contato com uma rede externa de pessoas que fornecem favores, informações, enfim, fazendo essa ligação com outras organizações. E aí ele identificou um outro segundo conjunto de papéis aí, que são os papéis de informação. Então, um cara que monitora, recebe as informações de funcionários, de fornecedores, de clientes, de parceiros, monitora essas informações da mídia, organiza, cuida da correspondência da organização, para entender o que está acontecendo no mundo, que aquilo que influencia a organização, o que está acontecendo na organização, o que está acontecendo com os parceiros, porque essas informações são importantes para, inclusive, ele disseminar dentro da organização e tomar decisões. Então, aí vem o papel de disseminador. E também o papel de porta-voz, o cara que vai representar a organização diante da sociedade como um todo. E aí vem um terceiro grupo que ele identificou, acompanhando os executivos, que são os papéis de decisão. É o cara empreendedor, que vai buscar oportunidades dentro do ambiente organizacional para iniciar projetos de mudanças. Steve Jobs, por exemplo, foi um cara que foi afastado da Apple, deixou de ser o CEO, foi retirado da direção. A empresa entrou ali, depois, passado alguns anos, entrou em problemas e ele teve que ser chamado de volta porque a empresa estava quebrando. Tem até um filme que conta essa história aí. Quando ele volta para a empresa, aquilo está um caos de produtos, uma confusão, e nem os funcionários da empresa conseguiam entender, por exemplo, qual era o melhor computador, se fosse para indicar para alguém. Tanto de computadores que tinham, a confusão organizacional, uma distribuição em todo tipo de empresa e de varejista, aquela confusão organizacional. Então, ele precisa reestruturar, fazer gestão básica, colocar a casa em ordem e identificar novos projetos, novas possibilidades para investir aquilo que seria prioridade para fazer com que a empresa vencesse ali aquela crise e não falisse. Quando ele volta, havia dinheiro para poucos meses de funcionamento, a empresa ia quebrar. Né? E um monte de tecnologias que a gente tem hoje, talvez não chegasse tão rápido quanto chegou a partir da recuperação da Apple. Então, a partir daí, também ele foi gerenciador de turbulências, de toda a dificuldade que a empresa estava vivenciando, e alocador de recursos, um outro papel aí de decisão. Desinvestiu, por exemplo, na fabricação de periféricos, né, impressora, mouse, sei lá, acho que mouse ainda faz, mas de impressoras, alguns periféricos que não eram relevantes, diminuiu o número de computadores que fazia, né, reduziu a linha, então alocou recursos, identificando projetos estratégicos, foi o que no futuro fez a empresa ter muito sucesso, a iPod, depois mais alguns anos,
o iPhone, negociador, né, nesse papel de negociação, quando ele volta para a Apple, ele teve que bater na porta do Bill Gates e falar, cara, preciso de grana. Nós somos praticamente o único sistema operacional que rivaliza com o Windows, apesar de o Windows dominar, e a Microsoft enfrentava problemas sérios com a justiça, né, porque ela tinha uma concorrência monopolística, ela estava dominando o mundo inteiro e não tinha sistemas alternativos ali. E a Apple era uma das poucas que era uma alternativa ao Windows, né? Então, o Bill Gates entrou com recurso para bancar, para ajudar a Apple naquela sua recuperação. Então, exercendo esse papel de negociador. Então, alguns papéis aí de liderança. Então, a gente vai agora entrar especificamente nos aspectos da estratégia, discutir um pouquinho sobre especificamente a estratégia. Então, assim, nós estamos com esclarecendo isso para quem chegou depois. Estamos aí numa visão geral sobre organização, sobre liderança, pegando aí muitos exemplos privados ainda. Agora a gente vai tentar entrar para entender o que é estratégia. Então, hoje a gente tem essa visão mais geral de tudo. Aí nós começamos, então, o conteúdo específico sobre a gestão estratégica no governo do Estado nas próximas aulas. Então, hoje é essa visão geral para entender sobre gestão, sobre organização, sobre liderança, e agora introduzindo sobre a estratégia. Vou compartilhar novamente aí. Tá tranquilo? Tá ok? Tá claro? Uma sugestão? Vamos. Sobre estratégia, né? A gente tem mais meia hora aí. Oi, a minha internet caiu aqui, voltou agora. Estão me ouvindo? Ah, beleza. Joia. A internet caiu aqui temporariamente e retornou. Obrigado, gente. Vamos lá. Então, vamos pensar, eu gosto muito desse caso aqui, Alice no País das Maravilhas, né? Talvez você já tenha lido o livro ou assistido as versões diversas aí do filme que já apareceu. Mas para a gente começar a entender estratégia, vamos pegar a história daquele momento que a Alice se encontra com o gato, né? Então, o gato apenas sorriu ao ver a Alice. Parecia afável, pensou ela. Mas como tinha garras muito longas e tantos dentes, sentiu que deveria tratá-lo com respeito. Gatinho começou, muito timidamente, por não saber se ele gostaria desse tratamento. Ele, porém, apenas alargou um pouco mais o sorriso. Ótimo, até aqui. Está contente, pensou Alice e prosseguiu. Você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? Depende muito de onde você quer chegar, disse o gato. Não importa muito onde, foi dizendo Alice. Nesse caso, não faz diferença por qual caminho você vá, disse o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice explicando. Esteja certa de que isso ocorrerá, falou o gato, desde que você caminhe o bastante. Olha só. Então, qual a lição aí da Alice, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, essa é uma lição não só para as organizações, como para a nossa vida pessoal. O que eu quero fazer? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Isso tem que nortear todas as minhas decisões hoje. Né? Então, eu quero... Aí, você é estudante de engenharia de software, então eu quero ser um engenheiro de software daqui. Você começou
ano passado, está no segundo ano. Então, daqui a mais 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo é o curso, eu vou ser engenheiro de software. Maravilha, atuar em qual área? Eu quero trabalhar em qual empresa? Preciso avançar no inglês? Então, onde eu quero chegar? Então, saber onde eu quero chegar é fundamental para as escolhas, para os caminhos que eu vou trilhar agora. Então, são os caminhos escolhidos agora que vão me levar aonde eu quero chegar. Então, essa é uma decisão importante na vida pessoal e na vida organizacional também. E isso está relacionado com a estratégia. Então, a estratégia, ela tem a origem militar, do grego stratos. Não, ainda não passei a lista chamada, tá? No finalzinho eu passo a lista. Então, a origem do termo é grego, stratégos, que significava a figura de um general no comando de um exército. E por isso acabou ganhando o sentido de a arte do general. Então, como o general faz a guerra, isso era, então, a estratégia. Então, a estratégia é, e na guerra, eu quero conquistar aquele monte, eu quero conquistar aquela cidade. Então, essa é uma primeira concepção importante sobre estratégia, onde se quer chegar. E é o que está lá na Alice no País das Maravilhas. Onde a Alice quer chegar, ela não sabe onde quer chegar. Então, ela não tem uma estratégia, ela não tem como escolher caminhos, uma vez que ela não sabe onde quer chegar. E aí, a resposta do gato é óbvia. Pegue qualquer caminho, você vai chegar em algum lugar. Às vezes, andar mais ou menos, algum lugar você vai chegar. Então, a organização atua, segundo o Peter Drucker, que é um autor aí da área da administração, já falecido, a organização atua a partir de uma teoria do negócio, nós vimos sobre isso, né? Um conjunto de premissas sobre o que é negócio, seus objetivos, sua definição de resultados, os seus clientes, o que eles valorizam e o que eles estão dispostos a pagar. Então, esses são elementos fundamentais da atuação da organização, a teoria do negócio. Quais são os objetivos dessa organização, quais são os resultados ela quer alcançar, quem são os seus clientes e o que eles valorizam e estão dispostos a pagar. Valorizar. Valorizar é o aspecto do valor nas transações que os clientes realizam com uma dada organização. E o que é valor? Valor é uma relação entre benefícios e custos, ou, como as pessoas falam, a relação custo-benefício. A gente faz essa continha em tudo que a gente faz nas nossas vidas, né? Porque, assim, qual é o... eu vou hoje visitar ali o Bioparque Pantanal. Qual é o benefício de visitar o Bioparque Pantanal? E quais são os custos? Os custos financeiros, né, de deslocamento, o tempo, o esforço despendido, o tempo na fila. Tudo isso é essa relação, é a equação de valor. A relação entre benefícios, daquilo que eu escolhi fazer, daquilo que eu escolhi comprar, daquilo que eu escolhi... dos custos que eu tenho para isso. Se eu vou a um hospital público, quero um atendimento público, né? Talvez não seja um caso de urgência, então eu sei que para resolver para ter o atendimento vai demorar um pouco, mas eu preciso daquele benefício, daquela orientação médica, daquela, de repente, tomar uma medicação lá para passar uma terrível enxaqueca, preciso tomar uma injeção, talvez eu vá ter que esperar, porque eu não vou ser um caso de tanta urgência, né? Mas eu estou disposto a pagar o preço de esperar ali 1, 2, 3 horas para poder resolver aquela dor de cabeça terrível. Então, aquele custo de esperar 2 horas, 3 horas, eu vejo como vantajoso diante do benefício que eu vou ter ao receber aquele serviço público de atenção à minha saúde. Então, a gente faz a equação de valor, a gente calcula ela em tudo que a gente faz nas nossas vidas, de uma forma rápida, de uma forma instintiva, mas a gente faz esse cálculo. Então, a estratégia, ela tem a função de transformar toda essa teoria de negócio, que envolve objetivos da organização, resultados que ela espera, mas também a perspectiva do cliente, né? Transformar toda essa teoria do negócio no desempenho, né? Como é que eu chego nesse resultado que eu almejo? Então, a estratégia visa capacitar e guiar a organização rumo aos resultados desejados diante das oportunidades que se apresentam mesmo nesse ambiente que muitas vezes é imprevisível, né? Olha o exemplo aí da pandemia, como afetou, modificou a vida de todas as organizações mundo afora.
e das pessoas, obviamente. Então, sem uma estratégia, a organização é como um navio sem leme, né? Ela não sabe onde quer ir, ela não sabe onde quer chegar, então deixa o vento levar, deixa a maré levar, deixa as ondas levarem para onde quiser. O Kaplan e o Norton, que são os autores do Balanced Scorecard, o BSC, que nós vamos ver nas próximas aulas, eles dizem que o cenário competitivo muda continuamente. Então, as estratégias devem evoluir para refletir as transformações nas oportunidades e nas ameaças. Então, liderar diante desse cenário complexo vai exigir a capacidade de lidar com as tensões entre estabilidade, que a gente deseja, né? A organização, quando a gente fala em gestão, em administração, nós estamos falando em organizar as coisas, em planejar, em lidar com estabilidade, em lidar com previsibilidade, mas isso nem sempre é possível. Então, liderar vai exigir essa capacidade de lidar com essa tensão entre o desejo da estabilidade, a necessidade da estabilidade, mas com mudanças maiores ou menores que vão acontecer naturalmente. Então, a estratégia vai representar essa movimentação, esse movimento da organização de uma posição onde ela está hoje, da posição atual, para uma posição futura desejável, obviamente cercada de incertezas, e é por isso que eu preciso de estratégia, porque eu sei que não vai ser uma linha reta. Eu vou ter que adaptar, eventualmente, para conseguir chegar no alvo que eu desejo. Então, o Thompson e seus companheiros aí apresentam 3 questões estratégicas fundamentais que toda organização precisa responder na definição, então, da sua estratégia. Então, qual é a situação atual da organização? Onde ela está hoje? Como ela está posicionada? Quais suas forças, suas fraquezas? Quais, então, as oportunidades e ameaças que eu posso enfrentar diante dessa minha realidade atual? Então, qual a realidade atual da organização? Onde a organização precisa ir a partir desse ponto? E como nós chegaremos lá? Então, algumas questões fundamentais de estratégia que precisam ser respondidas. E aí, quando a gente pergunta, de fato, diante de todo esse cenário, o que é estratégia, o Michael Porter vai responder: trata-se de integrar o conjunto de atividades da empresa, aquilo que a empresa faz, né, diante de uma realidade ambiental. Integrar todos aqueles processos para a gente conseguir avançar. Então, o sucesso da estratégia depende de conseguir fazer muitas coisas bem feitas e integrá-las. A estratégia, então, vai ser a arte de fazer escolhas, ainda que difíceis. É o que diz o Michael Porter. Então, a estratégia vai implicar em uma organização ser diferente, ou seja, deliberar sobre o conjunto distinto de atividades para constituir uma combinação única de valor. Então, é por isso que uma marca que combina recursos e faz que, com uma simples atividade, tirar a água do leite, produza um leite melhor do que as outras marcas, então ela gerou uma combinação única de valor e, por isso, ela pode cobrar um preço acima das outras, porque ela é percebida como melhor, como mais saborosa, enfim, do que os outros. Essa combinação de recursos, de integração de atividades, que faz com que se chegue a uma combinação única de valor e a diferencie de todas as demais que estão atuando ali na organização, no mercado. Então, o pensamento estratégico ele é relativamente novo, né? Claro que, se a gente pensar no Sun Tzu, na arte da guerra, né, já se pensava, já sempre se pensou em estratégia, mas em termos de área do conhecimento aí na administração, existe aí desenvolvimento relativamente recente. Então, a primeira fase aí foi a fase do planejamento financeiro. A gente tem as grandes corporações surgindo e crescendo a partir do final do século XIX, início do século XX, mas o avanço dos mercados, o crescimento dos mercados, o crescimento da competição, se dá muito a partir dos anos de 1950. E aí vem uma preocupação inicial com o planejamento financeiro. Então, a estratégia era basicamente elaborar um orçamento anual para controlar o que a organização fazia.
Isso se perdeu? Isso deixou de ser uma preocupação? Não. Então, a evolução do pensamento da estratégia significa que elementos vão sendo adicionados sem necessariamente abandonar elementos anteriores. Tanto que as questões orçamentárias são ainda essenciais nas organizações, são centrais também na vida das organizações. Uma segunda fase é a escola do planejamento do longo prazo, né? Então, você olha para o que aconteceu no passado, você olha para os elementos financeiros, como a empresa se desempenhou no passado, no ano passado ou em anos anteriores, e a partir daí você começa a planejar melhorias, intervenções ativas aí no presente, projetando um futuro desejado, né? Simples criação de cenários ali, né? Então, você cria um cenário, olha, nós atingimos esse resultado financeiro ano passado, o que nós projetamos para os próximos 5 anos? Cenário mais provável, cenário pessimista, o cenário mais otimista, para que você aí tenha possibilidades de aprender ao longo do tempo. Vem aí a curva de experiência desenvolvida pela BCG, porque a organização, então, vai aprendendo ao longo do tempo, desenvolvendo esse planejamento de longo prazo. Depois vem a escola do planejamento estratégico. A principal técnica desenvolvida foi a análise SWOT, análise das forças e fraquezas, das ameaças e das oportunidades. Então, você olha para dentro da organização, vê as forças e fraquezas que ela tem diante do mercado, diante do ambiente externo, que tem oportunidades, mas também tem ameaças. Tem um videozinho que eu desenvolvi, está lá no AVA, né? Também conhecida como análise FOFA, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, que dá para ser aplicado na nossa vida também. Você desenvolve ali, você analisa, você identifica aquilo que você tem de qualidades, aquilo que você tem de áreas a serem desenvolvidas, ou de fraquezas, entre aspas, né? Você pode aplicar isso na sua vida. Oportunidades que se apresentam para você, desafios que se apresentam. Então, a análise FOFA também pode ser pensada numa perspectiva até mesmo individual. Na quarta fase, aí, a escola da administração estratégica considera todas as premissas anteriores, mas passa a pensar na questão da implementação como fundamental. A quinta escola, da quinta fase, a partir dos anos 90, é a escola da gestão estratégica. Dá um enfoque mais sistêmico, né? A integração de todas as atividades. Então, se considera toda a concepção da organização, a questão de identidade, dos sistemas de informação, da estruturação de equipes, os programas de incentivo, os sistemas de controle. Então, tudo isso passa a ser considerado também. Então, quando a gente pensa em estratégia, nós temos que pensar na impossibilidade de separar a organização do seu ambiente. Então, a organização usa a estratégia para lidar com todas as mudanças que acontecem no ambiente. Se a gente pensar na definição de estratégia, é muito difícil, há muitas definições possíveis e disponíveis na literatura. Mas o Mintzberg, ele desenvolveu os 5 P's da estratégia que ajudam a esclarecer algumas das definições possíveis para a estratégia. Então, os 5 P's da estratégia, estratégia como plano, como pretexto, como padrão, como posição, como perspectiva. Um pouquinho mais rápido aí, que nós temos só mais 13 minutinhos, né? Então, a definição mais clássica da estratégia é a estratégia como plano. Por isso que a palavra que aparece ali, lá na nuvem de palavras, quando eu perguntei para vocês, é planejamento, porque essa é a definição mais clássica. Então, estratégia é planejamento? É, mas não é somente planejamento, mas essa é a definição mais básica. Por quê? Porque as ações são criadas, os planos são criados antes das ações. Então, você não tem uma estratégia que é claro que, porque aí vai haver críticas, porque há coisas que surgem, né, há ações estratégicas que surgem à medida em que você não planejou. Tem coisas que surgem sem planejamento e que se transformam em boas oportunidades. Mas, de modo geral, a estratégia ela é planejada antes da execução e são desenvolvidas de forma consciente e proposital. Estratégia como pretexto, uma forma de confundir os adversários, né? Porque, veja, estratégia tem uma origem militar, uma origem de competição.
Mas não somente, a gente vai ver estratégia sendo aplicada na gestão pública, porque há desafios a serem enfrentados na gestão pública. Então, como um plano, a estratégia também pode ser um pretexto, uma manobra para superar ou para confundir um oponente. Segunda Guerra Mundial, planejado o dia D para a invasão da Normandia, ali na França e tal, e aí os aliados fez, precisamos confundir os alemães, fazer eles deslocarem tropas para uma área onde a gente não vai invadir. Então, criaram um exército fantasma, chama o pessoal de Hollywood e tal, vai para a Inglaterra, desenvolve ali, faz tanques infláveis, faz uma série de veículos infláveis ali, posiciona tropas falsas numa determinada região para que os nazistas sobrevoassem. Olha, eles estão preparando uma grande invasão aqui por essa parte aqui da Europa, mas não vai ser por aqui. Então, aquilo ali foi feito para enganar os nazistas e deslocar tropas e tentar tornar menos danosa a invasão pela Normandia no dia D. Estratégia pode ser um padrão. O Henry Ford, né, quando ele implanta a linha de produção, né, a produção em série de veículos, para que os veículos se tornassem acessíveis, veículos não eram acessíveis, então ele queria que toda a família norte-americana tivesse acesso a um carro, e que até os seus funcionários pudessem comprar um carro. Então ele tinha um processo bem padronizado para que o carro saísse barato. E uma das coisas é que, para ficar barato, tinha que ser pintado de preto. E ele até dizia, olha, o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Né? Então, ele desenvolveu um plano que se tornou um padrão para que pudesse ter sucesso, e o sucesso foi tremendo com o Ford T, né, na produção do Ford T, apenas na cor preta e naquele processo bem padronizado de produção do carro. Então, como um plano, pode se tornar um padrão, ou um padrão pode surgir sem necessariamente ter sido planejado. Estratégia pode ser uma posição, uma forma de posicionar a organização no mundo, né, num nicho. Por exemplo, se você pega aí Ferrari, por exemplo, né, é uma empresa que produz carros esportivos de luxo. Escolhe uma posição do mercado, uma área específica de atuação, atua num nicho. Ou mesmo um hospital público, que eventualmente pode ser um hospital específico, por exemplo, para tratamento de câncer. Né? Posiciona-se ali como um hospital público, mas para um tratamento específico na área da saúde aí. Estratégia pode ser uma perspectiva, uma forma de enxergar o mundo, uma maneira fixa de olhar, de entender, de compreender o mundo. Então, por exemplo, há organizações que favorecem o marketing e constroem toda uma ideologia ao seu redor, como o caso da IBM. A HP desenvolveu a maneira HP baseada na cultura da engenharia, enquanto o McDonald's tornou-se famoso com a ênfase na qualidade, no serviço, na limpeza, na agilidade. É uma forma de enxergar o mundo. Para o Mintzberg, então, a estratégia não é apenas a noção de como lidar com um inimigo ou um grupo de concorrentes em um mercado. Ela também nos leva a questões mais fundamentais sobre as organizações como instrumentos para a percepção e a ação coletiva. Então, como a organização percebe a realidade e como ela age coletivamente diante dessa realidade. Então, a gestão estratégica, ou a administração estratégica, é um processo circular da organização lidar com o seu ambiente. Né? Como ela lida, como ela estrutura suas atividades, lidando com aquilo que acontece no mundo lá fora. Então, ela tem esses pontos aí, esses 5 pontos, de analisar o ambiente, de estabelecer todas as diretrizes organizacionais da sua identidade, enfim, dos seus objetivos, de formular as estratégias, de implementar essas estratégias e de controlar aquilo que se tem de resultados da estratégia. Então, aqui, essa figura demonstrando um pouco aí das etapas da gestão estratégica, análise do ambiente, interno e externo, diretriz organizacional, missão, objetivos, a formulação, a implementação e o controle da estratégia. Em todas essas etapas, sempre sendo possível um feedback, né, de cada uma delas para a etapa anterior, eventualmente para uma revisão daquilo que se fez.
Então, sobre o contexto, sobre a estratégia no contexto das empresas ou das organizações, lembrando, a palavra empresa e organização eu estou usando como sinônimo, tá? Se eventualmente na atividade aparecer empresa ou organização, considerem como sinônimos com o mesmo significado aí, tá bom? Então, sobre a estratégia no contexto das empresas, pertence a um processo pelo qual uma empresa pesquisa e analisa o seu ambiente, os seus recursos para selecionar oportunidades definidas em termos de mercados a serem atendidos e produtos a serem fornecidos para esses mercados, e tomar decisões discretas para investir recursos a fim de atingir esses objetivos identificados. Ok, pessoal? Então, conseguimos aí finalizar a nossa aula dentro do tempo adequado aí. Vou abrir para perguntas, mas já vou finalizar, então, a gravação, a gente bate o papo aí de uma forma mais livre aí, já que a pouco já mandando, então, a lista de presença para vocês, ok? Muito obrigado, lembrando aí, vou mandar também o link para que vocês entrem no grupo do WhatsApp de Introdução à Gestão Estratégica, tá ok? Obrigado, pessoal. Vou parar a gravação, então, aqui agora.